Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Pra Onde Vamos, o programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil, que a gente gosta de fazer, nosso bate-papo, Jonas, o Wallace, eu e sempre algum convidado, algum amigo, algum companheiro aí da economia, fora da economia, discutindo os temas importantes aí para o Brasil, né? E hoje, aqui com um convidado muito legal, muito especial, é um amigo do Jonas, já companheiro aí de longa data, né, Jonas? Que é o Felipe Drusiak, né? O Felipe, ele é doutorando em economia também em Pato Branco, né, Felipe? Isso mesmo, né? TFPR lá de Pato Branco, desenvolvimento regional lá. Isso, show de bola. E também é professor da Unicentro, né, lá no estado do Paraná. Isso aí. Bacana. E hoje a gente trouxe o Felipe que já é um estudioso aí das questões do desenvolvimento regional, justamente para a gente trazer esse tema, né? A gente já deve ter comentado aqui algumas vezes, né? Jonas, o Wallace e eu somos doutorandos em economia de um centro assim que traz essa coisa do desenvolvimento regional muito forte, né? E a gente também sempre procura ter esse diálogo com as pessoas que estudam esse tema, que para a gente, notadamente, é um tema muito relevante. Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, inclusive alguns retrocessos, né, do ponto de vista das desigualdades regionais. Então, o Felipe traz um tema muito importante, que é a importância importante das importâncias, né, mas é isso mesmo, que é a importância das instituições para a promoção do desenvolvimento regional. Ele faz um debate muito legal e vai trazer a contribuição aqui para a gente hoje, tá bom? Antes só de passar a palavra para o Felipe, até para ele dar suas boas-vindas, dar o seu olá aí para a turma toda, eu queria pedir, pessoal, já curte aqui o vídeo, já prepara aí para compartilhar, quem não está inscrito no canal, faz esse favor aí de se inscrever, porque assim a gente consegue chegar a mais gente, né? Levar esse debate que a gente gosta de apresentar para mais pessoas. E outra questão que eu também queria abordar é o seguinte, é a questão do coronavírus, né, pessoal? A gente já faz alguns programas aqui que a gente tem comentado a situação, a gente deu até alguma ênfase bastante grande, assim, né, para a questão da pandemia, alguns programas especiais sobre isso, e nos últimos a gente tocou menos um pouco, porque a pauta foi sendo, esse momento que a gente está vivendo no Brasil, né, cada dia uma surpresa nova, uma crise política, um assunto que fica quente, então essa pauta acaba sendo atropelada, o que não deveria, né, porque, de fato, talvez seja a situação, talvez não, certamente é a situação mais drástica que a gente está vivendo nesse momento, inclusive com o mundo com olhos assim muito atentos e uma chance muito grande, inclusive do Brasil, passar por uma política coordenada, assim, em nível global, de isolamento, por conta da maneira catastrófica que a gente tem enfrentado o quadro da pandemia. E eu digo catastrófica com muita propriedade. Olha que dificuldade, hein, para sair. Porque de fato né? A gente é a referência mundial do que não fazer na pandemia do Covid. É impressionante, assim. Cada dia que passa, é um editorial num jornal, Washington Post, New York Times, e por aí vai, né? Na China, onde você imaginar, tem alguém abismado com a situação no Brasil. Então, assim, e a gente não pode naturalizar, né? Apesar de crises políticas de Queiroz, de Bolsonaro, enfim, dessa lambança toda institucional que a gente está vivendo no país, a gente não pode naturalizar e achar normal a gente ter hoje já quase 60 mil mortos, isso o que está contabilizado diante de um esforço enorme hoje de instituições do jornalismo para levantar esse número, que até isso a gente está conseguindo atrapalhar, né? Estava vendo aqui agora uma matéria hoje cedo, há uma diferença de 20% em número contabilizado, por exemplo, pelo Estado de São Paulo, pelo governo do Estado de São Paulo, com relação à cidade. 20%, gente, é coisa demais, é muito. Então, assim, a gente não pode naturalizar, o assunto continua sendo sério, a gente está centrado aqui, Felipe, o Jonas, o Wallace e eu, em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, a gente, quando sai às ruas, a gente já vê um descaso enorme, pessoas sem máscara, e eu acho que isso reflete no Brasil inteiro, e ao mesmo tempo a gente está com mais de 90% de leitos de UTI já ocupados.
Então, assim, pessoal, estou falando isso aqui porque coloca a mão na consciência, o assunto não é brincadeira, tem muita gente achando aí, ainda com quase 60 mil pessoas mortas, fora o que não está contabilizado, achando que a coisa é brincadeira e não é, né? É uma catástrofe o que está acontecendo no Brasil, uma catástrofe, né? E hoje esse tema que a gente traz, ele também vai mostrar um caminho que a gente deveria estar seguindo e talvez por conta de não ter trilhado e dado importância para essas instituições, é que a gente está vivendo essa catástrofe. Então, já passa a palavra para o Felipe Drusiak, para ele dar suas boas-vindas, e também para falar o que você quiser, Felipe. Pode ficar à vontade, que aqui a casa é sua, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Valeu, Wesley. Bom dia aí, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo. Não sei que horas que vocês estarão assistindo isso. Obrigado, Jonas, Wesley aí, pessoal, pelo convite. É sempre uma grande satisfação estar conversando aí com colegas sobre temas importantes. E eu diria assim, conversando com quem tem o que falar, né? Porque a gente vê muito por aí pessoas que emitem opiniões respaldada no acho isso, acho aquilo, e aquilo é tido como verdade. Então, é difícil, às vezes, você encontrar pessoas com bom senso para conversar, debater, trocar ideias sobre alguns temas tão importantes como essa questão que a gente vai conversar hoje aí, da Covid, né, da crise que nós estamos passando, tanto sanitária quanto econômica e tal, e como é que estão as diversas regiões do Brasil no meio de tudo isso, né? Lembrando que o Brasil é um país continental que totalmente díspare, né, entre seus territórios aí, e que sofre de maneiras diferentes o impacto de uma mesma situação. Então, a gente não pode ter um olhar focalizado, central em uma coisa para entender o todo, né? Nós precisamos ver todas as diferentes partes para poder entender o todo. É uma visão bottom-up, né, que as pessoas não têm. Geralmente é uma visão assim. Então, obrigado pelo espaço aqui que vocês estão cedendo para a gente conversar sobre isso. Puxando um gancho aí disso que o Wesley comentou, da Covid, eu estou aqui no Paraná, no centro-sul do Paraná. Aqui as coisas também não estão boas, né? No início, como eu sou do interior aqui do Paraná, fico a 200, 300 quilômetros de Curitiba, demorou um pouco para chegar, né? Um certo delay em relação a São Paulo, Rio de Janeiro, né? As principais cidades, né? Belo Horizonte mesmo e tal. E aí isso dá uma falsa sensação nas pessoas, né, que quando iniciou isso ali no dia 15, 16 de março, não, tá tranquilo, não tem ninguém infectado ainda, né, e assim foi. Mas nós somos uma cidade de 200 mil habitantes e hoje a gente já tem mais de 1.000 casos e 100 pessoas contaminadas e tal, os leitos de UTI também estão aí nos 80%, e eu acho que aí já entra uma das questões da economia regional, caros colegas, que é a situação dos hospitais aqui. Porque como nós estamos numa cidade, aqui, no meu caso aqui, Guarapuava é interior, mas é uma cidade polo, né? Então, o que acontece? São muitas pequenas cidadezinhas que os doentes de lá, né, os afetados pela Covid, eles não têm acesso à saúde nesses municípios. Então, o que acontece? Eles vêm para a UTI aqui da nossa cidade, ou vão para UTIs de outras cidades. Isso faz com que, por exemplo, aqui mesmo nós tenhamos poucas pessoas de Guarapuava nos leitos de UTI, mas os leitos estão cheios porque tem pessoas de todas as regiões aqui. E isso acontece porque os municípios menores, a política pública nem sempre chega lá. Então, quando a gente conversa aí com os representantes, gestores públicos e tudo mais, né, nem sempre há uma convergência de ideias para descentralizar essa ação do Estado no caso da saúde, educação e assim por diante.
Se nós voltarmos um pouquinho e verificarmos a política do governo aí dos últimos 10 anos, a gente vai ver uma descentralização, por exemplo, das universidades federais. Isso foi uma coisa positiva que acabou levando o poder dessas instituições para o interior. Eu mesmo sou, assim, beneficiado com essa política, né? Eu tenho o privilégio, eu diria, de estudar numa instituição federal que fica aqui a 180 quilômetros de onde eu estou. Caso contrário, o lugar mais próximo que eu teria que ir seria 800, 1.000 quilômetros daqui. Então, quando não tinham essas opções, eu não conseguia acessar esse serviço. E é isso que vem acontecendo, né? Isso nos lembra lá das teorias dos polos, né? Dos grandes economistas regionais aí, Perrot e tudo mais, né? Não, vamos crescer e daí isso aí vai se difundir e tudo mais, aquela ideia toda, né? Mas nem sempre tem acontecido assim. Nos anos anteriores aí aqui na nossa região, havia uma demanda muito grande para um hospital regional, negócio de grande porte, complexidade e tudo mais. Isso era para ficar em outra cidade, que conglomeram diversos outros pequenos municípios, que são os piores aqui do nosso estado em IDH, PIB per capita, aquela coisa toda. Mas na hora do vamos ver, de assinar o contrato, o hospital acabou ficando para nós. Para nós, a gente pode pensar que legal, né? Nosso município ganhou, mas em detrimento de vários outros que ficaram mais distantes, enquanto nós acabamos acumulando mais um pouco. Então, aí tem uma série de outras questões, né, burocráticas e tal, que entraram aí, mas o que eu quero dizer, assim, que o jogo político, né, essa catástrofe aí que o Wesley comentou, ela acontece em âmbito nacional e muitas vezes ela vem se desdobrando para os âmbitos estaduais, regionais e locais também. Então, muitos municípios hoje que com certeza a gente não vê no jornal, que não é, né, fora aí dos grandes centros, sofrem o mesmo ou parecidos em termos relativos de população, número de doentes, né, que grandes cidades, mas eles não são vistos porque são lugares com pouca legitimidade política, né, pouca viabilidade política. Isso é uma coisa assim que nos deixa um pouco chateados, né, enquanto, digamos assim, cientistas regionais, porque nós vemos que esse mesmo impacto do Covid aí no Brasil inteiro, ele está causando dificuldades ainda maiores naquelas regiões que já eram deprimidas, né? Em São Paulo, em Curitiba, imagino que é em Belo Horizonte, né? Eu não sei da realidade aí, mas você ficou sem emprego, você vai ter uma outra ocupação, enfim, outra atividade, porque é uma roda muito dinâmica. Quando você vem para um pequeno município aí, que aqui no Paraná, dos 399, cerca de 80% dos municípios, eles têm, assim, 15 a 20 mil habitantes, quando fecha uma empresa ou alguma coisa assim, você acabou ali com 10% da mão de obra quase de uma cidade. Então, é uma questão bastante complexa, né? Essa jogada aí de política, instituição e desenvolvimento regional. E acho que por isso, assim, né, que o tema, como o Wesley falou, que acho que dá para a gente ir discutindo aqui o papel das instituições nesse meio. As instituições do desenvolvimento regional e, de forma geral, esses arranjos, eles são os drives, são as pontes entre o que vem de cima e o que vai para esses municípios. O pequeno município de 5 ou 10 mil habitantes, ele não consegue ir lá bater na porta do ministro ou do secretário do Estado para, viu, preciso de alguma coisa, uma ambulância, de um leito da empresa aqui que está fechando. Então, eles precisam, de certa forma, se reunir, precisam ter representatividade para conseguir não equalizar, mas diminuir a disparidade entre as outras regiões e outras cidades. Eu acho que aí está uma das grandes importâncias, né, dessas instituições para o nosso desenvolvimento.
Wesley, acho que teu microfone tá fora aí. Ó, tava aqui, eu sempre esqueço. Que eu coloco pelo aparelhinho aqui do microfone, é mais fácil, né? E aí, Jonas, o que você tem a dizer aí? Eu acho que assim, a fala do Felipe ele foi muito precisa, falando nessa questão das instituições, né? E principalmente nas políticas públicas, que elas não têm uma dificuldade muito grande para chegarem aos municípios pequenos, né? E falando em questões de instituições, né, das instituições de ensino e pesquisa, que começaram a fazer parte desse acervo, né, de redistribuição de políticas públicas, elas fazem parte de um sistema muito importante para o Brasil, enquanto regiões, que é você gerar informações, né? Nós temos um país muito desigual, mas não somente no quesito econômico, e isso não menospreza o quesito econômico, mas em múltiplas áreas, né? E uma das áreas que eu quero tratar aqui são as áreas das informações locais, e para municípios pequenos, né? Para povos indígenas, né? Para populações ribeirinhas. Então, essa população, quando você não contabiliza, você não mostra que a existência delas, né? E elas estão excluídas daquilo que nós chamamos de cidadania, né? Estão excluídas das legalidades nacionais, né? De forma que a gente sempre vem conversando no programa, né, que é a nossa crise atual do coronavírus, é a dificuldade de você ter informações locais, né, sobre leitos, né, sobre a taxa de contaminação, sobre testagem em massa, né, então gerou-se todo um obscurantismo sobre aquilo que é a nossa atual realidade, né, isso é talvez na esperança daquilo que o olho não vê, o coração não sente, né, então se eu não estou vendo determinados acontecimentos, ele não existe, né? Hoje, acho que nós estamos chegando à marca de 1% da população infectada, se não me engano, ou se já passamos essa marca, né? 1% da população é muita gente, né? E se a gente ficar esperando essa imunidade de rebanho, é 70% da população, né? Então, a gente tem um caminho muito longo ainda para ser trilhado e muitas mortes para acontecerem se a gente continuar nessa prática, né? Conversando, sempre a gente troca ideias com o pessoal do Paraná, que eu venho do Paraná também, estudei lá, conversando com o Felipe, eu me remeti à fala de um professor, que foi reitor da universidade, o professor Moacir Piffer, né, que falava sobre que o economista ele precisava saber de muitas coisas, né? Que a economia acho que era a última coisa que o economista tinha que entender. O economista tinha que entender de física, de biologia, de história, de antropologia, de sociologia, de medicina, de biomedicina, de mecânica, de muitas outras coisas, né? E lá por fim matemática e economia, né? Às vezes naquele momento lá, nós na juventude da inexperiência, né? E a gente achava algumas falas assim tanto quanto exageradas, mas hoje com a atual crise nós como economistas nos vemos pressionados a entender sobre diversos aspectos, justamente para cumprir o papel que é de economista, né? Que é você privar justamente pela redistribuição, pelo acesso, né, de riquezas, de bem-estar da população, né? Então, enquanto economista, enquanto estudante da economia regional, né, enquanto pesquisador, a gente se vê obrigado a entender um pouco mais desses conceitos que tornam a biologia parte da economia hoje, né? E eu trago alguns dados, né, do Instituto Internacional de Sistemas e Análises Aplicadas, né, que fazem alguns comentários, né, sobre a disseminação do vírus, né? Essa crise do coronavírus que nós temos mundial é uma crise que se diferencia de todas as epidemias das últimas décadas, né? Primeiramente de tudo, que a transmissão do Covid, ela é muito alta, né?
o número básico que varia de 1,9 a 6,5, né? Então, o que isso quer dizer? Ele é muito contagioso, se espalha muito rapidamente, né? E, em um segundo momento, essa alta infectividade é baseada principalmente para os casos assintomáticos e pré-sintomáticos, né? Que eles são maiores responsáveis pelas transmissões. E essa alta transmissibilidade, né, junto com o aumento da globalização e essa ampla mobilidade no que se tem a questão global e regional, em movimentos pendulares, em movimentos urbanos, em grandes centros e grandes conglomerados urbanos, eles fazem com que o vírus ele chega a muitas regiões do mundo, né, em um curto período de tempo, né? E principalmente, né, os países ou as regiões, né, que têm idosos que formam uma grande parte da população e vivem com esses mesmos pares geracionais, evitar a infecção primária de idosos, né, com essa parte, tipo, se fosse um lockdown assim parcial, né, reduziria consideravelmente as mortes diretas e evitaria mortes indiretas. Mas, como no caso do Brasil, né, nós temos muitos idosos, mas temos muitos jovens também, e eles convivem junto, né? Então, os idosos, eles não convivem somente com seus pares geracionais, né? Os jovens não convivem somente com seus pares geracionais. Então, essas mortes indiretas por infecção nos domicílios podem ultrapassar muitas mortes diretas, né? Portanto, assim, para evitar infecções primárias em idosos, assim, que seriam pessoas mais vulneráveis, né? Seria menos eficaz na redução de mortes, porque os idosos ainda podem ser infectados por membros mais jovens da família. Aí abre toda aquela discussão de políticas públicas das nossas instituições, que estão querendo voltar com as aulas presenciais, né, em colégios e algumas coisas. Beleza, os nossos idosos estão trancados, as pessoas com mais vulnerabilidade estão trancadas, mas existem pessoas do seu ambiente que estão circulando. E isso eleva, só para finalizar essa minha fala, a discussão para um outro ponto, né, que é os problemas de habitação que nós temos, né. Hoje, né, nós temos aqui, todos nós aqui, temos moradias adequadas, né, temos acesso à água, acesso a material de limpeza, mas a gente tem uma vasta parcela da população que não tem acesso a isso, né? E você que pensa somente no seu umbigo, né, fala assim, eu estou protegido. Quem não se protegeu, o problema é dele. Só que o maior problema, você que está protegido, você pode estar sendo contaminado por pessoas que não têm acesso a esse tipo de proteção. Ou seja, você estando em um ambiente protegido, em pessoas que estão contaminadas, mas que não são sintomáticas, podem estar transmitindo, né? Então, isso coloca em nível de vulnerabilidade toda uma população, não somente aqueles que têm acesso à moradia, água e acesso e limpeza e uma pequena estrutura, que é a grande classe média brasileira, mas aqueles que estão fazendo todos esses serviços de linha de frente, né, os nossos professores, os nossos lixeiros, os nossos motoboys, os nossos entregadores, os nossos motoristas, sabe? Eles estão na linha de frente e levando todos esses problemas também que devem ser protegidos, né? Então, é um problema de múltiplas instâncias que eu tenho colocado aqui, o problema das contaminações de modo geral, né? O problema das dificuldades de você mensurar os processos, né? A velocidade de contaminação, que é uma variância muito grande, né? O problema dos assintomáticos, o problema de testagens. Nós não testamos, nós temos dificuldades de gerar esses números, né? Enquanto economista, a gente é muito treinado na questão dos números para tomar decisões, mas muitas coisas a gente consegue ver a partir dos movimentos, né, que nós conseguimos fazer as leituras, né, os movimentos institucionais, as organizações, as formas de reagir aos problemas e como tratar os problemas,
faz parte da leitura econômica que nós podemos ter e tomar decisões e discutir sobre aquilo que é adequado ou não. Sem dúvida, Jonas. Wallace, o que você tem a nos dizer aí, meu amigo? A colocação do Felipe e do Jonas é bastante interessante, porque eles trabalham com a questão da representatividade, dessa discrepância de representatividade no Brasil, que os municípios menores têm em relação quando vão buscar recursos e o desenvolvimento de políticas públicas para os seus territórios, e a questão que o Jonas falou também dessa desigualdade regional. A colocação dele, em linhas gerais, significa que o país necessita de uma ação coordenada maior para poder enfrentar o problema da pandemia. Só que o que eu vou colocar aqui é um pouquinho... Eu vou resgatar um pouco no tempo. Porque como envolve instituições, questão de representatividade que o Felipe falou e de ação coordenada que o Jonas colocou, eu queria chamar a atenção para o fato de que as instituições brasileiras elas vêm sofrendo um tensionamento muito grande desde 2017. Assim, um pouco anterior a isso, mas tem uma escalada muito maior a partir de 2017 e 2018. E que esse tensionamento, falando, esse tensionamento que as instituições brasileiras vêm são uma série de críticas infundadas, muitas vezes sustentadas em fake news, a grande maioria das em fake news, que encontram um solo fértil em meio a uma população, uma grande parte da população brasileira que desconhece as suas próprias instituições. Então, o brasileiro, de modo geral, ele desconhece as instituições que existem no seu país, desconhece para que servem as ações, quais são as medidas que as instituições tomam em momentos de... Então, num campo fértil de desconhecimento populacional, né, que a população desconhece as instituições, essas fake news, elas contribuem para esse tensionamento, e esse tensionamento, que é essa crítica, muitas das vezes, sem fundamento algum, contribui para criar um caldo em que, no momento em que as instituições são severamente criticadas, em grande parte por falta de conhecimento, você tem o adicional da pandemia e demanda das instituições um fôlego que seja capaz de dar respostas a esse momento de dificuldade. Entretanto, por causa desse histórico recente de críticas que a população absorveu e vem disseminando aí nos meios sociais, de mídias sociais, tem prejudicado em muito a capacidade de resposta a esse problema da pandemia. E as instituições, e a gente pode citar dentre elas, as universidades que vêm severamente criticadas desde aí de 2017, como eu disse, que são instituições formadas por pessoas que não trabalham, como tipo de argumento que surge, pessoas que não trabalham, pessoas que usam entorpecentes, pessoas que apenas recebem dinheiro público sem dar nenhuma contrapartida. Essas são as principais críticas infundadas que estão aí nos meios das mídias sociais. Uma outra crítica que surgiu em 2017 é que o sistema de saúde deveria ser privatizado, que é um sistema que não é utilidade nenhuma. Foi um discurso que ganhou uma força muito grande aí em 2018. Um tema também que também afeta as instituições é o judiciário, que tem sofrido sistemáticos ataques aí recentemente. Uma outra instituição também que sofre um tensionamento muito grande são as instituições militares, principalmente o Exército, agora que está numa situação bastante difícil, porque faz parte do governo e tem que lidar aí com uma série de investigações por parte da Polícia Federal, que tem aí atingido elementos ligados ao governo. As polícias militares, que também têm sofrido severas críticas por parte da população devido à atuação de alguns dos seus membros. Então, se pararmos para as integrantes, né, os vários
instituições que compõem o grande arcabouço de instituições brasileiras têm sofrido um tensionamento muito grande, e isso contribui para enfraquecer a percepção que as pessoas têm das instituições brasileiras e enfraquece a capacidade de resposta que o Estado brasileiro tem para dar frente à disseminação da pandemia. E aí, associado a isso, a gente já tem alguns problemas históricos ligados à formação do povo brasileiro, que isso afeta principalmente as regiões menos desenvolvidas e os municípios. Então, esse problema de notificação, subnotificação ou perda de informação sobre o Covid, muitas vezes decorre da baixa qualificação dos profissionais, que muitas vezes não conseguem preencher adequadamente um formulário ali de pesquisa. Algum tempo atrás eu vi um levantamento, agora eu não me lembro o percentual, mas alguns percentuais de testes eram também perdidos por falhas no processo de padrão de coleta. Então, a situação atual hoje que nós vivemos de disseminação e desse aumento dos casos de Covid representa o resultado do histórico recente de degradação, de construção negativa por parte de todas as instituições brasileiras, que têm sofrido uma pressão violenta e que, em função da desigualdade regional, acaba por enfraquecer a resposta do Estado frente ao Covid. Então, era basicamente isso, tocar e chamar atenção para a necessidade de repensar e ponderar sobre a importância das instituições brasileiras. Obviamente que em toda e qualquer instituição vai ter bons e maus profissionais, mas não é inteligente, digamos assim, de bom senso, todas as instituições brasileiras não prestam, usando por esse que as pessoas colocam, né? Não é inteligente, não é próprio de um país que quer se desenvolver, considerar que todas as instituições são irrelevantes e que, portanto, devam ser completamente destruídas em prol de um projeto que ainda não existe. Você vai acabar com determinadas instituições e vai colocar o quê no lugar? E principalmente numa situação como essa, de uma ação coordenada por políticas públicas do setor público. Então, vai acabar com a instituição, mas vai colocar o quê no lugar? Ainda mais numa situação difícil como essa. Então, eu acho que é importante lembrar de aspectos que têm contribuído para afetar e causar essa visão distorcida das instituições, e que o quadro extremamente desfavorável que nós vivemos hoje é resultado desse histórico recente que está ganhando espaço muito na sociedade brasileira. Tá bom. Tá aberto aqui. Bom, Felipe, eu queria te escutar mais, mas só fechando essa roda, né? O Wallace tocou em alguns aspectos que são, assim, daquilo que a gente chama, ou daquilo que a gente pode chamar das grandes instituições, né? E como que foi construído uma certa visão de descrédito com relação a essas grandes instituições brasileiras, né? Passando aí pelo próprio Estado, na esfera do Executivo, mas aí tocando no Judiciário, nas universidades e tal, como que isso foi construído nesse ambiente que a gente vê, inclusive, de ascensão de uma extrema-direita, anti-instituições, anti-civilização, né, eu diria, anti-muita coisa, anti-humanismo, enfim. Mas eu trazendo um pouco novamente para a questão regional, e eu queria discutir um pouco mais, porque eu acho que tem a ver com isso, porque esse descrédito dessas grandes instituições, ele acaba contribuindo também, na verdade, ele acaba se somando a uma percepção que as pessoas têm do problema que você e o Jonas tocaram, né? Que é o quão as instituições que estão mais próximas, aquelas que têm que ter um olhar para a vida mais cotidiana, elas estão sujeitas a algumas interferências que não necessariamente são voltadas para o bem-estar ou para o atendimento das demandas e dos problemas que a população vive, né? Você citou muito bem,
questão do hospital, né, do hospital regional. Há necessidade do hospital regional, né, para atender um conjunto de municípios, né, um conjunto, né, de municípios e uma população diversa ali. Existe uma maneira de se identificar um posicionamento espacial melhor para esse hospital regional, e no final das contas, essa decisão ela é sobreposta por um outro fator, né? Por que eu estou levantando isso? Porque me parece que encaixa esse discurso hoje que a gente vê de crítica às grandes instituições e de descrédito? Porque a população já está acostumada a ver como o seu interesse não é atendido por meio dessas instituições que estão mais próximas. É o hospital regional que não vai para o local correto, o acesso ao esgotamento sanitário que nunca chega, né? A dificuldade que se tem para alocar, ou que se tinha, porque isso felizmente melhorou demais, mas para se alocar uma criança numa escola próxima de sua casa. Então, me parece, inclusive já tocando no que o Wallace disse, né, que os operadores dessa movimentação política de extrema-direita, anti-instituições, anti-sociedade mesmo, anti-civilização, né, anti-cidadania, eles surfam muito bem nessa verdade que também existe, né, da crítica que a gente tem que fazer ao funcionamento das instituições. E eu trabalhei muitos anos, né, com o tema do desenvolvimento regional, inclusive por governo, né, o que a gente nota é que, apesar do grande esforço, e inclusive da Constituição de 88, ela expressar a preocupação do combate às desigualdades regionais, né, de se expressar a necessidade de uma política urbana, de expressar uma série de elementos que vão ao encontro do interesse da população, as nossas instituições, elas acabaram, de alguma maneira, por uma série de distorções, não indo, de fato, ao encontro desses objetivos que estão expressos lá na Constituição. E a gente ficou, muitas vezes, sujeito às operações que são muito antigas, né? Quando a gente está falando do hospital regional que não vai para a cidade que deveria ir, para atender o maior número possível, né, da população, a gente está falando do patrimonialismo arcaico lá, a gente está falando da política da nobreza lá da coroa do império, né, ainda. São as mesmas famílias, inclusive, que exercem essa influência, né, são as mesmas pessoas. Elas mudam ali a roupagem, muda o negócio, né, a forma de ganhar grana, mas são as mesmas pessoas que continuam sobrepondo seus interesses sobre os interesses mais gerais. O problema é que essa informação e o entendimento para que as pessoas consigam enxergar, né, identificar qual que é a real natureza daquele entrave, né, para o seu bem-estar, que a gente precisa difundir, né, esse tipo de interpretação. E aí eu fico lembrando, do ponto de vista aqui nosso, inclusive, né, o Wallace e eu tivemos um professor que nos deixou muito cedo, né, o Rodrigo Simões, infelizmente, e ele, a partir da leitura que ele tinha também de uma grande autora da questão da regional brasileira, que é a Tânia Bacelar, ele sempre falava muito com a gente, assim, que estava na aula com ele, que olha, pessoal, escala importa, né, escala importa. Então, essas decisões econômicas, muitas vezes a gente toma elas a partir dessa leitura mesmo, da escala, né, seja dessa escala geográfica, mas também da questão das economias de escala, para tomar esse tipo de decisão com relação ao hospital regional, a política de saneamento, os investimentos em saneamento. Hoje foi aprovado agora, e a gente vai discutir na semana que vem, fazer um programa especial sobre isso, né, sobre o novo marco regulatório do saneamento. O que norteou a discussão do saneamento agora, se é público ou se é privado, o que é mais eficiente e tal. Gente, não. A discussão que deveria ter sido feita, né, de crítica ao sistema, que não é ruim, né, se não fosse ruim, a gente não tinha quase 50% da população brasileira sem acesso a saneamento, é uma discussão de escala, né, é uma discussão de norteamento dos investimentos. Assim, eu vi muito dinheiro ser colocado em saneamento no Brasil, né, e que não resolveu o problema, porque ele foi numa direção, ele foi mal gerido, ele foi numa direção que não deveria. O interesse dessa elite antiga se sobrepôs
a demanda real, né, da população. E é isso que a gente viu ao longo dos anos. Então, com isso, eu queria passar para você de novo, Felipe, para você, e fica à vontade, pode falar, porque aqui a conversa é lenta mesmo, e a gente não tem preocupação com o tempo mais, não. Pode ir. Então vamos, se fosse pelo gosto da conversa, dos tópicos aqui, acho que a gente passaria o dia aí trocando ideias. Né? Esse é o perigo, esse é o perigo. Esse é o perigo. Mas eu vou tentar ser breve em algumas coisas, mas anotei aqui alguns pontos interessantes que os colegas aí falaram, que eu acho bem interessante. Começando isso aí que você falou, Wesley, e o Jonas também comentou, dessa invisibilização das populações e enfim, né, da população em geral, dos povos quilombolas tradicionais, faxinalenses e assim por diante, porque, assim, quando a gente fala em desenvolvimento, e vocês sabem bem disso que eu estou falando, é a ampliação, né, das nossas capacidades, indo lá no Amartya Sen, né, ou indo mais perto aqui no Carlos Brandão, ali da Unicamp e tal, é a ampliação do horizonte, ou seja, é o acesso, é o direito ao acesso a alguma coisa, né? Quanto mais acesso, mais independente eu fico, e se eu sou mais independente é porque eu estou num lugar que tem um desenvolvimento melhor. E isso tem barreiras assim, políticas, né? Não tem como nós não discutirmos economia, regionalidade e instituições se a gente não perpassar por aí. Eu vou dar um exemplo prático, rápido aqui para vocês, né? Na pesquisa de mestrado, eu viajei nos municípios aqui perto para entrevistar os prefeitos e tal, e um dos municípios que eu fui ali, ele fica, você precisa rodar 35 quilômetros de estrada de chão para chegar nele. Se a gente lembrar, 35 quilômetros de estrada de chão, é muita estrada de chão. Porque às vezes a gente vai lá para o sítio, para fazendas, pega 5, 10 quilômetros ali, você já tá bom, né? Se pensar 35 é uma condição assim bem complicada, né? E aí se chega lá, tem aquele município, dali para o próximo é mais um tempo. E aí perguntando, né, viu, mas por que não existe uma força, por que não existe uma governança para tentar alterar essa realidade, né? E aí o pessoal falou, ó, não é viável. Eu falei, mas como que não é viável? Aí entra uma questão econômica interessante que a gente discute. Não é viável economicamente, não é viável politicamente. E daí eles me falaram assim, ó, se eu pedir uma verba para o governador ou para o deputado, ele vai me cobrar, tipo assim, quantos votos eu vou receber? Então é uma moeda de troca. Se eu falar assim, ó, eu consigo uma emenda parlamentar de 10 milhões e você me dá 100 votos, 200 votos, tchau, eu vou procurar outro, como se fosse no mercado, né? Eu vou procurar quem tem um preço melhor. Aí eu chego lá, aí Belo Horizonte, né? Sou deputado federal, e aí o Wesley Wallace fala assim, tem um projeto legal aqui para você, eu te dou 1 milhão de votos por esses 10 milhões aí. Opa, então tá vendido, né? Então, esse sistema político, ele, às vezes, ele trava o acesso dessas pessoas, e ele trava mesmo. E aí a gente pode pensar assim, mas como que essas pessoas, esses moradores, por que eles não vão lá, não fazem manifestações e tal e tal? Por que não? Porque eles estão acostumados já a esse sistema, né? E aí entra numa questão ali de governança, né? Você comentou ali dessas cidades mais antigas, que existe um certo colonialismo, né? Igual aqui na minha cidade tem isso, famílias tradicionais, aquela coisa toda. Então, se você é da família X, você é esperado chegar lá. Se você não é, nem tenha, né, ideia de querer chegar, porque você não vai. Então, assim, uma vez o Jonas bem lembrou do nosso estimado professor Moacir Piffer, o melhor professor de geografia regional do sul do Brasil, aí. E ele me falou uma vez isso, ele falou assim, Felipe, veja só, esses municípios que você está estudando aí, eles são escravos que têm medo de ser libertos,
né? E é mais ou menos isso, porque o escravo, ele queria tanto a liberdade dele, mas quando ele foi liberto sem nenhuma política, assim, tipo, ó, tá bom, tchau, né? Para onde que ele vai? Ele vai para a periferia, ele vai para a margem. Então, esse município, se eu cortar as amarras dele, o que eu vou fazer, né? Então, aquele prefeito do pequeno município, ele vai pensar assim, e agora, qual deputado que eu vou achar, já que é só eu, né? E ao passo que ele não busca essa independência, que alguns autores ali do desenvolvimento, como o Bruno Jean e outros, falam dos ativos territoriais, né? Ou seja, o que eu tenho de bom lá no meu território que eu posso transformar, né, em capacidade. Não, assim tá bom, fulano lá me trouxe uma ambulância, já tá tranquilo, né? E aí o negócio vai perpassando. Então isso, fazendo, né, o Wallace bem colocou ali essa visão das macro-instituições e do processo histórico, achei bem importante, e fazendo uma visão agora de baixo para cima, para tentar integrar, isso aí vai chegando nessa ideia do enfraquecimento, da fragilidade institucional, tanto do micro quanto do macro, né? E essa fragilidade institucional vem pelo descrédito, tanto esse descrédito do não acredito, não funciona, quanto às vezes pelo descrédito do desconhecimento. Porque, assim, o Wesley comentou ali, eu não sei se estava gravando ou não, ou se é segredo para os telespectadores, mas que ele trabalha aí com os povos indígenas e tudo mais. Quando você vai na associação de municípios, eu perguntava para o pessoal lá, por que o quilombola não está aqui, por que o cacique não está aqui, por que eles não estão nessa arena institucional? Aí o cara lá, né, o homem hétero, branco, da classe média, me respondeu assim, a gente convida, mas eles não vêm, né? Aí, como que se convida? Como que você integra essas pessoas dentro de uma arena, dentro de uma instituição plural dessa? Eles não têm essa capacidade, porque a visão deles é essa visão mais econômica, né, eurocêntrica e tal, aí puxando mais para uma questão sociológica e antropológica da coisa. Então, assim, eles já sabem que essa instituição não me representa. Se essa instituição não me representa, as outras vão também não. E aí entra isso que o Alice falou, das instituições policiais, judiciárias, assim por diante. Nós chegamos num momento no Brasil em que as instituições como o nosso Supremo Tribunal são questionadas, né? É uma coisa assim que a gente ri para não chorar. A Polícia Federal, que é o órgão máximo aí de investigação, idem, né? Então você pensa assim, se aí tá complicado, meu amigo, né? A minha salvação é lá embaixo, mas daí lá embaixo, quando você chega, existe essa dificuldade, né? E tem alguns autores aí, um deles, um que eu gosto bastante, é o Rodrigues Pose. Ele trabalha muito sobre instituições, crescimento econômico, instituições e tal. E ele vai falar, sim, que essas instituições, elas são causa e consequência do desenvolvimento. Por isso que nós vemos elas nas duas pontas. Então, quando eu tenho uma instituição boa, ela promove um processo legal de desenvolvimento, mas eu só vou ter um processo legal de desenvolvimento, eu consigo fortalecer ou não outras agências. E essas agências, instituições, elas podem ser formais ou informais. Então, nós estamos num momento, assim, tanto em âmbito macro, regional, quanto micro, né, local, em que essa fragilidade, ela está sendo exposta e muitas pessoas vão ficando desamparadas, vão ficando sem esse acesso. Um outro exemplo prático, talvez vocês recordem desse, esse movimento aí da neoliberal, né, diria até que extrema direita, assim, porque alguns neoliberais parecem uns gatinhos perto do pessoal aí que entrou por último, né? Em Santa Catarina, a partir de 2019, né, melhor, deixa eu voltar no tempo, dos anos 90 até 2018, 19, Santa Catarina foi um dos primeiros estados aí do Brasil a ter uma política forte de desenvolvimento regional, com a criação de secretarias de desenvolvimento regional, que depois foi transformado em agências de desenvolvimento regional e assim por diante.
Em 2019, o governo federal, no início ali do seu mandato, né, o governo estadual, desculpe, já baixou um decreto excluindo, né, extinguindo todas essas agências. Quais foram as justificativas? Era cabide de emprego e o Estado precisa fazer ajuste fiscal. Então, corta as agências de desenvolvimento regional. Tá? E você pensa assim, Santa Catarina, para quem não conhece bem aí, de repente está assistindo, não é só Florianópolis, não é só Camboriú, né? Santa Catarina, se você pegar para o extremo oeste de Santa Catarina, é um território totalmente recortado ali, pequenos produtores de leite, de suíno, regiões montanhosas, agricultura familiar, uma série de outras coisas. Eles têm dificuldade de acesso à universidade, um monte de questões assim. Mas a sede do governo, que fica ali no litoral, em Florianópolis, que é a sede, né, pujante da economia, próximo ali de Camboriú, onde tem o prédio mais alto agora da América Latina, né, casa do Neymar, e etc. ali, aí é diferente a visão. Então, por que eu vou ter lá uma secretaria, uma instituição que emprega lá, sei lá, 10 pessoas e paga não sei quantos ali para cada um? Não precisa, vamos cortar, vamos gastar em outra coisa. Né? Não sei, não tenho propriedade para dizer se no que eles gastaram foi um recurso melhor alocado do que nas secretarias de desenvolvimento regional. Mas pela pouca experiência que a gente tem, o recurso, né? Nós aqui como economistas sabemos bem disso, e o caro telespectador aí já deve ter uma noção que a ideia central do economista é essa: você pegar um recurso escasso e alocar ele da melhor forma possível para obter um maior retorno, maior satisfação, né, média geral, né? E isso não está sendo realizado, né? E a gente vê várias questões assim. Outro exemplo claro aí, para a gente pensar que não é só no Brasil. Na Inglaterra, as agências de desenvolvimento regionais, que eram várias agências, né, em 2012 para cá, acho que foi 2012, foi o último ano, o Congresso passou um ato lá no parlamento e cancelou, né, não existe mais. E aí tem um documento de 700 páginas lá, os membros do Congresso dizem que é muito dinheiro para pouco retorno. E aí entra numa questão, né, que é o grande desafio. Nós estávamos falando aqui antes da gravação desse desafio. Tá, gastou muito e pouco retorno, mas como é que a gente mede esse retorno? Qual é a maneira efetiva desse retorno? Porque às vezes você foi lá e gastou R$1 milhão para limpar um riacho ali e beneficiar 5 famílias. Veja só, é muito dinheiro, né? Mas em comparação ao quê? Qual o benefício, né, que nós estamos falando? Será que essas pessoas, então, valem menos que outras, né? Como que a gente compara uma família com outra com 2 pesos e 2 medidas? Então, são questões assim que nos deixam um pouco preocupados. Outros países, por exemplo, o Canadá, e trazendo para esse debate da Covid-19 aí, que vocês muito bem colocaram, o Canadá tem 6 ou 7, agora não me lembro, agências de desenvolvimento regional, são macro-regiões do Canadá. O Canadá é um país enorme, né? E, gente, para nós pesquisadores, para vocês que estão assistindo aí, fica a dica, é um lugar assim que eu me delicio quando eu entro no site lá de tanto dado, de tanta transparência que tem naquilo lá. Se pega ali, vai indo de uma agência para um município, para um não sei o quê, tá tudo ali. E eles estão fazendo um esforço assim extraordinário, enorme, para o combate na Covid via agência de desenvolvimento regional. Então, o que acontece? O governo fala assim, tá aqui o recurso, vejam aí quais são as necessidades das suas regiões. E aí a agência vai, esse aqui precisa desse, esse aqui precisa daquele e tal. E pequenas empresas, pessoas e tal. Então, o recurso lá está sendo distribuído por esse drive, né? Uma coisa assim fantástica. Então, nós vemos que as agências, elas têm essa, né, agências / instituições, né, existem essas diferenças entre lá e cá. O
que no Brasil, na nossa opinião, acho que é bem importante que essas agências fossem, assim, acreditadas, fossem sérias e trabalhassem de uma maneira includente, né, para que todos tivessem acesso, tivessem a oportunidade de ter uma condição de vida básica, né? Porque como vocês comentaram aí, nós somos um país aí de milhões de pessoas pobres, agora milhões de pessoas acometidas por uma doença, sem saneamento, desassistidos, né? E a gente precisa tirar realmente, como o Jonas falou, não olhar só no nosso umbigo e tentar ter uma visão melhor do restante do nosso país. Pessoal que acha que, vamos fechar o Sul, aquela velha história aqui no Paraná, nós ainda temos, né? Eu ali na economia tenho uns alunos que saem com essas pérolas de vez em quando, né? Até o Mandetta virou, né? Agora, depois precisou da pandemia para o Mandetta vir outro dia, ele está fazendo post em defesa do SUS, né? E ele que era um dos baluartes lá da defesa da privatização do sistema, né, de saúde. Exatamente, algumas pessoas aí, personalidades, diríamos assim, talvez estão, né, se tocando, mas infelizmente vivemos um momento aí um pouco complicado, diria, né, e enfim. Ô Felipe, você tocou num assunto aqui, e a gente já caminhando para o fechamento, então, apesar do papo tá gostoso demais, uma hora a gente tem que acabar, né? Mas que é uma situação muito importante, assim, que, olha só, você tem aí essa questão das decisões, né? Então, isso remete a um assunto até que a gente já trouxe aqui algumas vezes, que é a questão do planejamento, né? E o planejamento, ele remete também a uma outra situação que é o seguinte, você definir qual que é a sua agenda, né? Quais são as prioridades. Aí você falou essa coisa do governo do Canadá, eu até me recordei, eu cheguei a me reunir uma vez com um pessoal, uma missão canadense que veio aqui, passou aqui pelo estado, e eu estava no governo e eu me reuni com eles justamente para discutir, né? E as políticas de desenvolvimento regional e tal, como que eles estavam pensando. E dessa história aí das agências, eles me apresentaram lá os roadmaps, né? De cada agência dessa, assim. Que é isso, né? Esse é o mapa da rota, né? Para alcançar o objetivo que cada agência dessa tinha, numa discussão com a sociedade, estipulado como um objetivo de desenvolvimento ali, né? Para a agência. E eles tinham, então, um plano traçado, né? Esse roadmap, com custos, com responsabilidades, com envolvimento e tal, mas tinha um objetivo, né? Tinha uma. E aqui no Brasil, eu venho pensando nisso já há bastante tempo, né? Desde a época que eu estava no governo. Assim, qual que é a nossa agenda, né? A gente sabe, assim, grandes temas que a gente ainda não resolveu e tal, mas qual é a nossa agenda? Qual, né? Quais são as nossas prioridades? E aí você falou até do Carlos Brandão, né? O Carlos Brandão tem alguns textos nesse sentido. E como que a gente se organiza espacialmente para cumprir uma agenda que a gente nem sabe qual é. E aí, nesse intervalo, a gente tem o que ganha campo é o discurso fiscalista, é o equilíbrio das contas. Gente, o equilíbrio das contas não pode ser fim, ele tem que ser meio, né? Você tem que ter a conta equilibrada para fazer algo. Você não tem que fazer um tanto de coisa e matar gente e deixar de investir, não sei o que, para ter conta equilibrada. Então, assim, nessa falta de agenda, a gente inverte, inclusive a lógica, não só as prioridades, mas a lógica de se pensar, né? E que a gente sabe que tem prioridade de pessoas por trás nessa história, né? Então, a prioridade velada aí acaba sendo aquelas instituições que a gente toca muito pouco nelas, né? Que é o sistema financeiro e por aí vai. Os poderosos, essas famílias poderosas e por aí vai. Pessoal, para fechar então, Jonas, abra a palavra rapidinho, Wallace rapidinho também, para a gente fazer um fechamento e fazer o nosso exercício de futurologia especulativa com o Felipe. Acho que o que resume tudo isso que a gente está falando aqui sobre as instituições, sobre os custos, né, sobre essa agenda de equilíbrio das contas, de austeridades, de fechamento de instituições, de agências de desenvolvimento, né, porque tudo isso é muito caro, né. Parafraseando o Leonel Brizola na eleição de 89, né,
Caro mesmo é a ignorância. Caro mesmo é não saber. Caro mesmo são as vidas não inclusas. Caro mesmo são as vidas que nós estamos perdendo. E voltando para a ideia do desenvolvimento, né, a gente volta para o Antônio Vasquez Barqueiro, das capacidades endógenas, né, do desenvolvimento regional, desenvolvimento a partir das próprias potencialidades que estão até agora encobertas, né, a ignorância vai permanecer, vai fazer com que elas permaneçam encobertas, né, e muitos potenciais de desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico, de macro desenvolvimento, elas vão permanecer encobertas por simples ignorância. Então, acho que mesmo, caro mesmo é não saber, caro mesmo é obscurantismo, né? Caro mesmo é esconder e permanecer excluso, né, de uma sociedade. Salve, Brizola. Wallace. O Felipe falou sobre a extinção das institucionais, né, as agências de desenvolvimento, porque muito dos argumentos é que não tem retorno, demora, as pessoas não percebem o retorno do investimento. Nessas horas é bom fazer uma pergunta para a pessoa, que é o seguinte: imagina que você tem você precisa fazer um muro, uma paredinha com 10 tijolos, 10 por 10. Depois que você fizer essa parede, derrubar essa parede, o que demorou mais? Levantar a paredinha com 10 tijolos por 10 ou derrubar a parede? Então, assim, o retorno de uma de desenvolvimento para uma determinada região, ela demora. Não é eu boto dinheiro hoje, esse mês, e no mês que vem já está todo mundo com lucro, com desenvolvimento, todo mundo com escola. Não é assim. Demanda tempo. E destruir uma instituição é muito mais rápido do que destruir uma política muito mais rápido, muito mais fácil do que construir uma política pública. E desenvolvimento é uma coisa que demanda tempo. Agora, atrasar e destruir um país também é coisa que você consegue fazer em meses. Então, incluindo aí no para onde vamos aí, eu acho que se o Brasil não atentar para as instituições, não tem país. Simplesmente vai acontecer um divisionismo e o Brasil vai deixar de existir. Joia. Então, Felipe, a gente faz aqui sempre um exercício especulativo de futurologia, que é uma pergunta aqui para o nosso convidado, é uma pergunta fácil de ser respondida, que é: Felipe Drusiak, para onde vamos? Facílimo, né? Então, rapaziada, eu acho que de onde estamos, né? Talvez você me perguntasse isso um tempo atrás, seria uma outra resposta, né? Mas de onde estamos, e vocês comentaram aí com da saudosa professora Tânia Barcelar, né? Eu vi um seminário dela aí esses dias, e ela estava falando assim que ela é uma realista esperançosa. Ela não é nem otimista, nem pessimista, é uma realista esperançosa. Eu acho que eu me incluo aí, né, nessa ideia de não tá nada fácil, a gente está vivendo num período institucional, político bastante difícil. No curto prazo, acho que as coisas, infelizmente, vão permanecer nessa inércia, porque o Brasil atualmente não tem união, ele está tipo a Guerra Fria, né? Está polarizado entre um lado e outro, e aí não tem união para que se vise uma agenda de melhoria, assim, e todo mundo é isso aí, vamos lá e tal, aquela coisa né, do civismo. Não temos isso, e não temos força para mudar isso no curto prazo. Então, eu acho que estamos andando assim em círculos no fundo do poço até esperar os 4 anos, né? Eu acho que isso é uma grande sina do brasileiro, que é viver de 4 em 4 anos, Wesley. Você comentou do planejamento. Nosso planejamento é difícil encontrar um planejamento de longo prazo, Brasil 2050,
porque aí você bota um negócio lá e a gente vai seguindo. Mas o nosso planejamento é assim, nos 4 primeiros anos a gente só desfaz o que o anterior fez, e daí eu preciso de mais 4 anos para começar o que eu quero. Então, eu acho que a gente está andando em círculos aí até esperar esse período acabar e torcer para uma liderança nos ajudar a sair desse círculo, né? Eu acho que nós, como... digamos assim, sinceramente, elite intelectual, né, porque somos privilegiados do patamar onde a gente está, temos essa digamos assim, essa não obrigação, mas a gente precisa se preocupar com isso também, tentar dar o nosso apoio e dizer, olha, o caminho pode ser esse. Eu acho que se nós que estamos aqui não fizermos isso, quem que vai fazer, né? Então, acho que é isso, gente. Ótimo. Felipe, muito obrigado, viu? Foi um prazer te receber aqui. As portas estão sempre abertas. Sei que estou falando aí em nome também do Jonas, do Wallace e da turma toda que nos ajuda aqui sempre no Pra Onde Vamos. Pessoal, não deixe aqui de curtir o vídeo é legal, curte aqui. Compartilha com os amigos, compartilha com quem você quiser, redes sociais, tudo mais. Coloca lá pra gente, tá bom? Felipe, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Semana que vem, um tema legal aí. A gente vai trazer a questão do novo marco regulatório de saneamento. Então, espera aí, assiste esse vídeo aqui também. Coloca lá no cantinho, você tá lá lavando a vasilha, vai escutando o que a gente tá falando. Depois vai lá e coloca seu comentário, até se for para xingar a gente, tá bom? Um beijo para todo mundo. Até mais aí, até a próxima. Valeu!